Cristina, Grêmio, como é que você avalia a não participação de Lula nesse evento aí da Marcha dos Prefeitos lá em Brasília e também a retórica de Dória e Ciro Gomes, Cristina? Olha, a não participação de Lula é risível, mas previsível, né? É óbvio que ele não participaria. Ele viu as imagens da televisão, nós aqui exibimos desde o início desse encontro, do presidente Bolsonaro ser aplaudido de pé por essa massa de prefeitos presentes aí, secretários municipais também, vice-prefeitos, obviamente que ficou com medo, né? Não sei se num evento desses ele levaria a vaia que ele leva quando ousa aparecer em público, mas talvez tenha avaliado ali, seu comitê de campanha, que está todo também esfacelado, tenha avaliado que não seria oportuno. A desculpa é risível mesmo, né? Por questões de logística. Logística é o quê? Não conseguiu avião para ir para Brasília? Não tem carro, não tem estrada? É falta de interesse mesmo, é medo. Já o Ciro Gomes, vamos lá, ele compara todos os presidentes desse período democrático, né, pós-regime militar. Compara todos, são tudo farinha do mesmo saco. Ele diz, por exemplo, que Fernando Henrique falhou porque não conseguiu eleger sucessores, né? Ele diz que o PSDB fracassou, nunca mais conseguiu eleger. Aí ele compara isso com o Collor, que tinha sido cassado antes, com o Lula, que arruinou a economia e saqueou o Estado brasileiro, a Dilma, que foi cassada. Não são questões comparáveis, Ciro, são questões absolutamente diferentes, essas que você está colocando no mesmo balaio. E aí, do Bolsonaro, como ele não consegue dizer nada para comparar com esses outros, fala que o Temer foi preso, e do Bolsonaro, como ele não consegue colocar nada para comparar com esses aí que se envolveram em questões criminais perigosíssimos, né, para a economia brasileira, e até por questões de polícia mesmo, aí ele pega e diz que Bolsonaro se aliou a um mensaleiro, né, a turma do Lula lá, os que se abraçaram com Lula na época, que é o presidente do Partido Liberal, ao qual o presidente está associado agora. Então, realmente, ele mistura, faz o autêntico Ciro Gomes, né? Ciro sendo Ciro, acho que não merece mais comentários, não. Dória se vendendo ali como cristão, né? Falando em Deus, falando no pobre e esquecendo todas as políticas desastradas dele como governador e, inclusive, que ele prendeu a população do estado de São Paulo em casa em momento crítico da pandemia, como se essa fosse a grande saída, mas foi saracotear em Miami sem máscara, né? E depois, num outro momento, foi curtir piscina num hotel de luxo no Rio de Janeiro. Então, recado muito ruim, é a eterna declaração, a eterna expressão, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Só que as pessoas olham exatamente o exemplo que o governante está dando, que o político está dando, para ver se o que ele faz é aprovável ou reprovável, e nesse caso aí acho que tem muita coisa reprovável. Cristina, né, o Ciro fez uma delimitação ali de quem ele vai conversar, que poderia integrar uma possível aliança, né? Nessa semana nós tivemos também, havia expectativa de um encontro dos pré-candidatos aí da chamada terceira via, não aconteceu na terça-feira, na quarta aconteceu de fato aí com os presidentes das legendas. A gente observa que há muita reunião e pouca definição em relação à terceira via, né, Cristina? Muita desavença, né? Muita ruptura, inclusive interna nos partidos. Veja que a gente acompanhou toda a novela no PSDB, com as prévias do PSDB, aquele racha que depois ficou um tempo em banho-maria com a vitória de João Dória e voltou a ficar clara para quem olha de fora quando Eduardo Leite desiste de ser governador, se mantém no partido, dando a entender que ainda está na disputa. Agora, mais recentemente, houve um outro passo aí que ele recuou, então parece que internamente o PSDB está um pouco mais apaziguado, mas é sempre uma incógnita. O MDB completamente rachado, teve aquela reunião recente de senadores, capitaneada pelo Eunício Oliveira, por Renan Calheiros, né, em que chamaram o Lula, obviamente, para declarar apoio a Lula, ignorando que o MDB tem a candidatura própria da Simone Tebet. E na sequência ela, Simone Tebet, reagindo a isso e dizendo que não aceita sequer ser vice de alguém, que ela é a candidata do MDB e da terceira via. E aí já fecha portas para diálogo, por isso que essa reunião aí dos supostos nomes da terceira via não aconteceu. Líderes dos partidos se reuniram, mas veja, Luciano Bivar, que é ele próprio líder de partido e pré-candidato pela União Brasil, não foi nem na reunião dos líderes. Então, não é só entre os pré-candidatos, mas também entre os líderes desses partidos da suposta terceira via que há divergências grandes. Muito difícil, né? A eleição vai se
se aproximando, ainda estamos distantes, mas menos distantes do que antes, e a terceira via continua batendo cabeça. E o Ciro, em alguns momentos, tenta se fazer parecer como um candidato de centro, né, dessa suposta terceira via aí, mas não, ele é de esquerda, e ele é de uma esquerda já muito radical na cabeça do eleitor, pelas coisas que ele fala, que se aproximam demais de um discurso de PSOL, de PT, então o eleitor não dissocia isso, fora uma pequena militância ali que acredita ainda nessas falácias que Ciro Gomes solta aí aos quatro ventos, como se fosse um profundo entendedor de economia, como se fosse muito carismático, muito empático, quando na verdade ele é bastante agressivo e bastante intolerante.